Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E hoje a nossa conversa é sobre um tema delicado, a separação dos pais. E para entender como esse processo pode afetar crianças e adolescentes e como minimizar, esses traumas, eu converso com a psicóloga jurídica, eu falei certo, né? É isso mesmo. Kátia Teichmann. Kátia, muito obrigada pela sua presença. Acho que eu falei Kátia, né? Não com tem sotaque. problema. Obrigada pelo convite. Obrigada, o prazer é nosso. Kátia, é um tema delicado a separação dos pais, né? A gente tá aí com um número exorbitante de casamentos sendo desfeitos, o divórcio está cada vez mais comum de uns anos para cá. E sempre tem, né, ali no meio, geralmente, crianças e adolescentes. Na sua experiência, quais são os impactos mais comuns que a separação dos pais podem causar nessas crianças e adolescentes? Bom, depende muito da etapa de desenvolvimento que a criança está, né? Então, cada etapa tem um impacto diferenciado, porque vai mudar muito essa organização familiar, né? Essa criança vai geralmente passar a ter dois lares, um lar com o pai e um lar com a mãe, né? E ela vai ter que se dividir nessa atenção. Para os pais também é um ajuste importante, porque os pais vão ter que conviver com metade do filho ou metade do tempo com o filho, então vão perder algumas coisas, né? Algumas experiências que acontecem ao longo do desenvolvimento. E alguns ajustes levam pelo menos, aí a literatura traz em torno de 2 anos para essa família se reorganizar nessa nova configuração. Continua sendo uma família, né? O que se desfaz numa relação como essa é só o casal conjugal, né? E daí a gente tem que trazer alguns pontos importantes, porque esse ajuste desse ex-casal conjugal, que continua sendo um par parental, é uma das coisas mais difíceis realmente de acontecer no processo. E é isso que acaba impactando mais. Existe uma forma de separação menos traumática para essas crianças e adolescentes? De modo geral, a separação em si, ela não é necessariamente traumática, né? Ela é considerada um ciclo de vida cada vez mais comum na história de vida das famílias. Dependendo da forma como isso é conduzido, como os pais conseguem fazer esse ajuste, acolhendo as demandas das crianças, mantendo uma comunicação e uma cooperação eficiente no cuidado e nas responsabilidades com elas, normalmente a gente tem uma facilidade maior de ajustes. Perfeito. Né? Na prática, o que esses pais podem fazer? Na prática, esses pais têm que continuar conversando um com o outro, principalmente, né, no que se refere às necessidades dos filhos, organizando a agenda dos filhos de forma que ambos estejam presentes nos eventos escolares comuns, consultas médicas. Não é necessário, por exemplo, comemorar todos os aniversários com pai e mãe juntos, podem haver 2 festas, né, para cada criança. Mas é muito importante que eles continuem cooperando numa comunicação que seja eficiente, que seja cordial, né? E que trabalhem os seus ressentimentos, porque normalmente um dos pais está mais preparado ou mais maduro no processo de divórcio, né? Que eles se preparem emocionalmente, então, para enfrentar essa questão da separação sem que isso acabe influenciando a relação do genitor com a criança, da genitora com a criança. Doutora Kátia, quantos % dessas famílias fazem isso no Brasil? Como que está o nosso cenário em relação a esses processos de separação? Bom, eu atuo mais, né, no Tribunal de Santa Catarina como perita externa, como acompanhante terapêutica e como assistente técnica daí no Brasil inteiro, né? E de modo geral, o que eu e muitos colegas de outros estados percebemos é que existem processos, né? Toda separação que envolve criança, ela tem que passar pelo Tribunal de Justiça, ela tem que passar por uma vara de infância para que seja homologada, para que se garanta os direitos das crianças e os adolescentes ali. Quando a gente vê um processo em que não existem muitos movimentos, né, em que as pessoas não estão ali muito ressentidas com o processo de separação, conseguem conversar, conseguem ajustar as questões relativas a patrimônio, alimentos para os filhos, a gente vê um resultado mais positivo, né? Infelizmente, dos casos que eu peguei, eu tenho mais de 350 perícias entregues aqui no Tribunal de Santa Catarina, a maioria
normalmente acaba tendo um pouco mais de complicação, um pouco mais de desorganização ao longo do processo. O próprio processo judicial ajuda nessa questão do amadurecimento. E daí a gente precisa de todo mundo trabalhando em prol das crianças, principalmente, né? Advogados de ambas as partes, né? Que estão ali principalmente para exaltar ou enaltecer a competência parental de cada um dos pais, em vez de ficar criticando ou recriminando o comportamento do outro. O juiz e um Ministério Público, né? Um juiz e um Ministério Público atuantes, né? Garantidores do direito e céleres, principalmente, porque muitas vezes a gente vê o processo muito lento e as crianças sofrendo nas questões litigiosas. Então, assim, quanto menos litigioso for o processo de separação na justiça, maiores as chances dessa família se reorganizar de uma forma mais eficiente e as crianças serem preservadas do impacto negativo do divórcio. Perfeito. O que a gente mais vê é o divórcio, ele é um processo muito íntimo e pessoal, né? Então, acho que ele acaba afetando pai, mãe, a família ali em si, de uma forma muito íntima, né? Aquele casal. Então, tem que ter muita maturidade para passar por esse processo também, mas é difícil, né? É difícil porque sempre tem mágoa, né? As pessoas sempre ficam, em alguma medida, ressentidas. Às vezes não com o próprio parceiro, mas tem a parte do luto do relacionamento. Quando a gente casa, a gente não casa para separar, né? A gente casa com aquela ideia de que família é para sempre, né? De que casamento é para sempre. Então não tem o objetivo de separar. E trabalhar o luto da separação também faz parte do divórcio, né? O luto desse sonho que eu construí ao lado dessa pessoa e que não vai mais se concretizar como eu idealizei, né? Então precisa realmente muito amadurecimento emocional e muitas vezes uma das recomendações que a gente faz é o acompanhamento psicoterapêutico, muito mais para esses pais que a gente percebe que estão com mais dificuldade de lidar com o processo de separação do que necessariamente para as crianças. Doutora Kátia, o que você mais observa de erros, né, nesse processo dos pais? O que é mais comum? Essa dinâmica de acusações, né, e tentativas de demonstrar que o outro é incompetente para o exercício do cuidado dos filhos, né? Infelizmente, nos divórcios mais litigiosos, mais contenciosos, a gente vê a disputa de poderes, né? Como, de modo geral, a guarda, mesmo compartilhada, ainda tem o lar materno como lar de referência, muitas vezes a gente vê a disputa do poder do genitor, que acaba arcando com mais recursos financeiros, então ele tem o poder financeiro de controle, enquanto a mãe, que tem um lar de referência, acaba, de alguma forma, tendo o poder do controle da convivência e da influência sobre as crianças, né? E é muito triste para uma criança estar numa posição em que ela tem que defender a mãe porque o pai fala mal ou defender o pai da mãe porque fala mal, né? Essa criança tem que ser preservada em relação a esses vínculos que são fundamentais para o desenvolvimento dela. E se um pai não estava mais presente durante o período do casamento, porque a função dele era muito mais de prover, né? Isso não impede que após o divórcio ele esteja mais presente e mais consciente das responsabilidades dele, né? A gente tem até pesquisas indicando que os pais muitas vezes se tornam mais atuantes e mais presentes na vida dos filhos após o divórcio. Porque eles se veem naquela responsabilidade. Naquele espaço que ele vai poder ocupar onde ele não estava ocupando durante aquele casamento. E vai poder construir esse espaço e esse vínculo com os filhos também, né? Isso que você falou, acho que é uma questão bem interessante que a gente vê muito, assim, né? De um genitor falando mal do outro na frente da criança. A criança não está sendo preservada de forma alguma, né? Que tipo de trauma isso pode causar? Bom, a gente tem que entender que a criança... A gente fala em 50-50 para ficar mais claro didaticamente. Mas a criança é 50% pai, 50% mãe. A partir do momento que eu falo mal deste pai para esta criança, eu estou falando indiretamente mal dela. Então, se eu digo que o pai tem características negativas, ou que a mãe tem características negativas, em alguma medida, a criança se identifica com isso, né? Porque as crianças são muito autorreferentes, principalmente ali até 5, 6 anos de idade. Então, tudo que a gente fala, ele traz para ele, né? Isso vai ajudando a construir de forma negativa a imagem que a criança tem de si. Então, se a minha mãe tem tal característica que o meu pai critica e eu sou parecida com a minha mãe, porque às vezes a gente escuta, né? Nossa, você é muito parecida com a sua mãe. E eu escuto meu pai falando mal da minha mãe o tempo todo, deve ter alguma coisa de errado comigo,
né? Então, se eu não me conformar ao que o pai está pedindo que eu seja, talvez eu não seja amada por ele, né? Então, assim, o mais importante é preservar esses vínculos, que são vínculos afetivos, que vão construindo essa capacidade de se vincular afetivamente com as pessoas, né? A gente começa a aprender a confiar nas pessoas e a se relacionar com as pessoas, principalmente a partir do vínculo com os pais. Então, da forma como eles se relacionam com a gente e a gente se relaciona com eles, e isso é retroalimentado, a gente vai criar um modelo para se relacionar no mundo, né? Muitas vezes o que a gente vê é que esses prejuízos que ocorrem aí, não só a partir do divórcio, algumas vezes dentro do contexto do próprio casamento, no vínculo com os pais, acaba criando ou modelando uma forma de se vincular no futuro que vai ser reproduzida, né? Por isso que a gente vê, assim, filhos de famílias desfeitas têm uma tendência maior a ter dificuldades em manter um relacionamento mais estável, né? Muitas vezes até manter um casamento, né? Pode ter ali uma coleção de divórcios, uma coleção de relacionamentos desfeitos, né? E o que observar durante esse litígio, esse divórcio, né, no comportamento das crianças, adolescentes, quando a gente vê que elas não estão aceitando muito bem, porque às vezes tem essa negação também, né? Então, aí é importante a gente considerar a etapa de desenvolvimento da criança, né? Crianças, por exemplo, de 0 a 3 anos, são crianças que têm uma vinculação com o espaço onde elas estão se desenvolvendo muito importante, né? Então, mesmo que o pai estivesse presente ali desde a gestação, primeiros meses, os pais separaram lá quando a criança tinha 2,5, 3 anos. Isso não impede um pernoite com o pai, né? Mas esse pernoite, essa convivência tem que ir crescendo progressivamente para que essa criança se habitue a esse novo espaço físico. O que isso quer dizer? Em vez da criança ficar uma semana com outro, então ela fica 2 dias com um, 2 dias com outro, ou um dia com um dia com outro, né? Para que haja também a garantia dessa convivência ampliada. A partir de 5, 6 anos, a convivência é muito importante ainda, mas essa criança já começa a entrar numa socialização de escola, já tem amiguinhos, já tem outros interesses, e o importante é que os pais estejam disponíveis para ouvir essa criança nas experiências dela, né? Então, muitas vezes o que a gente vê é um regime ainda muito comum de que os pais convivem com os filhos um pernoite por semana e finais de semana alternados, né? E o resto dos dias a criança fica no lar que é considerado de referência. Isso não impede, por exemplo, que mesmo que não haja um pernoite, o pai, por exemplo, 2 vezes por semana pegue essa criança na casa da mãe para levar para uma atividade extracurricular, almoce com ela e depois deixe ela na escola, né? Então, quanto maior a presença, melhor. A partir de 10, 12 anos, que é um período que eu particularmente considero muito crítico para o divórcio, né? Do divórcio para as crianças e os adolescentes, o ideal é que se tenha essa comunicação muito bem ajustada, tá? Porque eles começam a fazer inferências, eles começam, então, a usar de alguma maneira, para benefício próprio, essa disfuncionalidade da comunicação. Se os pais não se comunicam, então, os filhos podem começar a usar esse jogo para conseguirem as coisas que eles querem, que é absolutamente natural, tá? Não é que a criança se torna uma mentirosa, né? Ela aprende a entender que ela pode manipular certas situações, né? Para alcançar os desejos dela, o que é muito natural. Agora, se os pais se comunicam, né? Fulano me falou tal coisa. Ele falou a mesma coisa para você? Não, ele não falou isso para mim, né? Como acompanhante terapêutica, por exemplo, já teve uma situação em que um menino, né, que eu estava acompanhando ali, revinculando com a mãe, reaproximando o contato, e o pai tinha uma regra de delimitação de tempo de internet, jogo no celular e tal. Ele chegou a me ligar um dia e disse assim, tá, mas a minha mãe, ela não tem autoridade para mudar isso? Né? E eu disse, fulano, sua mãe tem que conversar com seu pai sobre isso, né? Mas de modo geral, se o seu pai tomou a decisão, né, eles têm que conversar, e não sou eu que vou, não sou eu que vou dizer que pode ou que não pode, né? Obviamente, depois a mãe entrou em contato comigo e disse, olha, ele falou contigo sem eu ver que ele tinha falado contigo, né? E se o pai estabeleceu o controle parental no celular dele, não sou eu que vou tirar.
Ainda mais que nesse caso especificamente havia uma guarda unilateral paterna. Então, esse jogo é mais comum quando a gente vê ali 10, 11, 12 anos para cima. Se a gente consegue organizar isso nesse período de 10, 12 anos, depois é mais fácil mais administrar. tranquilo. E uma depressão, alguma coisa também, a criança não aceitar o divórcio, isso é comum? A criança acaba se ajustando ao divórcio. Quando o conflito é muito grande, a criança começa a apresentar sinais de sofrimento. E como ela apresenta sinais de sofrimento? Pode haver alteração aí na qualidade do sono e na quantidade do sono. Uma criança que era mais espontânea, que era mais brincalhona, ela começa a ficar mais retraída, mais quietinha. Pode haver alterações de comportamento alimentar. A criança pode passar a comer muito menos ou passar a comer muito mais. E a gente vai vendo comportamentos mais ansiosos, né? Como uma agitação psicomotora, roer unha, né? Mas até encaminhar essa criança para um psiquiatra demora um pouco. Já teve casos em que eu estava acompanhando uma família, a psicóloga entrou em contato comigo, o menino estava manifestando um sofrimento importante, eu disse, opa, não, a gente não vai esperar, a gente vai solicitar que ele seja encaminhado para psiquiatra. É importante também ficar atento a esses sinais, né? Se a criança tem essa mudança de comportamento, como você bem disse, né? Entender que ela também vai sentir aquilo de alguma forma. E os momentos de transição, né? De um lar para o outro, de um genitor para o outro, são geralmente os momentos de maior tensionamento para essa criança. Então, a gente recomenda que normalmente isso seja feito na escola, né? Então, assim, os pais que têm dificuldade de se comunicar, por exemplo, no final de semana do pai, ele pega a criança na escola, na sexta-feira, devolve na escola, na segunda-feira, e daí não tem essa possibilidade dos pais se encontrarem diante da criança. Se os pais se encontram diante da criança, o mínimo que a gente pode fazer é ter um cumprimento cordial, de preferência não falar nada, se tem um clima mais difícil de convivência, né, ou pouquíssima comunicação, mas evitar atritos, evitar gritos, evitar qualquer atitude mais drástica diante da criança. Até porque isso é um exemplo que a gente não quer passar para as crianças, né? Grito, desentendimento. E é muito comum as pessoas não medirem palavras, né? Na frente de crianças que estão absorvendo ali as coisas. Muito triste isso que você traz é importante, sabe? Porque a gente está modelando o comportamento dos filhos o tempo todo através da nossa atitude. Então, se a gente tem um pai que é agressivo com a mãe, né? Ou uma mãe que é desrespeitosa com o pai, os filhos estão aprendendo esse comportamento porque estão observando. Eventualmente isso vai acabar acontecendo, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê filhos adolescentes sendo agressivos com a mãe, né? Em função desse contexto em que os pais não se respeitam e, principalmente, não respeitam a figura do filho, quando não se respeitam, né? E a gente acaba modelando esse comportamento negativo. E depois os pais vêm e dizem, nossa, mas fulano não era assim, né? E daí vem as acusações, fulano está assim porque o pai está induzindo, porque a mãe está induzindo. Muitos comportamentos são comportamentos reproduzidos pela observação e pela aprendizagem na modelação. Eu acho que esses comportamentos... Porque é muito, muito comum, assim, quando tem esse processo de divórcio, uma briga, uma mágoa, uma separação, como você bem disse ali, o luto daquela relação, do que poderia ser, achei que a minha vida seria isso, né? As pessoas ficam muito individualistas naquele processo e acabam esquecendo que tem pessoas que também estão sofrendo igualmente, né? Que são as crianças e adolescentes que estão no meio desse processo. Mas acho que a nossa individualidade, às vezes, e não parar e pensar, nossa, não, isso aqui talvez seja mais importante do que isso que eu tô querendo, e acaba agindo de qualquer forma e não pensando, né, nos filhos. Então isso parte da maturidade emocional de que cada adulto tem, né? Ter filhos é uma coisa que dá trabalho. Ao mesmo tempo que a gente tem muito prazer em ver essa criatura se desenvolvendo, alcançando objetivos, né? Dá muito trabalho, porque você tem que estar o tempo todo percebendo quais são as necessidades que vão surgindo à medida que essa criança vai se desenvolvendo, porque isso muda muito, né? E à medida que eles vão se desenvolvendo, por exemplo, o nosso vínculo tem que ir amadurecendo com eles. Eu não posso tratar meu filho de 34 anos como eu tratava ele quando tinha 12, 13, né? A gente tem outro nível de comunicação. Continuo sendo a mãe dele, mas a nossa simetria nas relações diminui.
O que acontece muito durante um processo de divórcio é que alguns pais e algumas mães, eles acabam horizontalizando o vínculo com os filhos, né? Acabam puxando os filhos para um comportamento mais adulto, quando conversam, quando falam da sua tristeza, quando compartilham o seu sofrimento com um filho que não tem Nada a ver com maturidade aquilo. e nem condições de assimilar aquilo. Muitas vezes os filhos acabam amadurecendo no comportamento emocional, mas emocionalmente continuam tendo aquela habilidade da criança, né? De criança. Cognitivamente também, eles podem ter ali uma compreensão racional do que está acontecendo, mas emocionalmente eles não têm recursos para isso. Então é importante que os pais busquem a ajuda de outros adultos quando eles estão sofrendo diante do processo de divórcio. E não usar a criança como uma psicóloga ou falando, seu pai isso, não sei o quê, sua mãe isso. Porque eu me separei e o papai conversou comigo e disse que agora nós somos melhores amigos. Opa. Pais e filhos não são melhores amigos. Pais continuam sendo pais, filhos continuam sendo filhos, né? E o filho, ele tem os amigos dele que correspondem à idade dele. Né? Então, a gente continua tendo que ocupar esse lugar de responsabilidade que é numa relação assimétrica com essa criança ou adolescente que são vulneráveis e precisam do cuidado e da atenção necessária. Perfeito. Essa questão que tu falou ali também do respeito, né? Quando o pai ou a mãe não se respeitam consequentemente acabam também não respeitando a criança. Com porque certeza. a gente negligencia muito essa questão de que criança não merece respeito, né? Quando você é pai e você é mãe, você não entende que você também deve respeito àquela criança, né? Muitos pais acham que isso não existe ou que é um absurdo quando se fala nisso, né? Então, aí é interessante a gente... Isso é polêmico. Não é polêmico, tá? Mas é um conceito muito novo dentro da nossa realidade, né? Por exemplo, e eu falo muito isso quando eu dou aula, né? Explico isso para os pais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É uma lei que protege crianças e adolescentes e, muito mais importante que isso, define crianças e adolescentes como sujeitos de direito, né? Isso começou na Constituição de 88. Antes de 88, os filhos eram quase como propriedades dos pais, né? E a gente acaba negligenciando essa percepção de que o filho é um sujeito de direitos e tem que ser respeitado. Então, assim, a gente exige que a criança agradeça, mas a gente não agradece quando a criança faz alguma coisa, né? A gente não, muitas vezes não elogia ou não valoriza um comportamento adequado. A gente acaba criticando só os comportamentos inadequados, né? Então, essa relação de respeito, ela vai se fundamentando desde o início, né? No toque, na fala, na forma como a gente se comunica com essa criança. Hoje em dia eu tenho visto muito o desrespeito com o desenvolvimento infantil, principalmente porque a gente tenta ajustar a criança à nossa realidade e necessidade adulta e o nosso ritmo de vida adulto. Exatamente. Eu né? vejo muito. Eu tenho uma irmã que tem um menininho, vai completar 3 anos agora em agosto, e ele também tem as vontades dele. Claro que ninguém vai também se dobrar a todas as vontades de uma criança de 3 anos que está no início do seu desenvolvimento ali. Mas ela também tem as necessidades dela. Então, esses dias, um fato curioso. Ele estuda de manhã, e a minha irmã sai para a faculdade também de manhã. E ela ficou estressada, reclamando com ele, porque ele estava devagar, porque eles estavam atrasados. Mas não é ele que estava atrasado. Não é ele que se arruma, não é ele que troca fralda, não é ele que levanta sozinho, que toma banho, que se organiza. Foi toda uma dinâmica causada por ela. Então, e aí ela acabou descontando a raiva, claro, não agredindo nem nada, mas ficando nervosa com aquela situação. A gente já tá atrasado, mas assim, o problema não é dele. Exato. Né? Então, eu acabei observando isso e eu fico muito observando, né? Como a gente coloca as crianças sempre nossas vontades, assim. E isso é muito difícil. E até assim, para criar uma culpa nessa criança depois, né? Nossa, atrasei a minha mãe. E daí, de onde é que vem a ansiedade infantil? Né? Justamente dessa dinâmica acelerada em que a gente não está conseguindo perceber o tempo da criança e, dentro da medida do possível, respeitar o tempo da criança. Então, se eu sei que a minha criança é uma criança que demora mais para entrar num ritmo quando acorda de manhã cedo, o ideal é que eu acorde mais cedo ou que eu deixe tudo que eu puder adiantado na noite anterior, né? Para daí
conduzindo essa criança de uma forma mais leve, mais tranquila nesse processo. Porque ele não tem relógio, Exatamente. não tem noção de tempo. E o que a gente vê muito também é olhar para a criança e falar e querer que a criança... agora eu perdi o que eu ia falar. Tu falou ali, eu acabei de falar alguma coisa bem relacionada a isso. Mas a gente quer que a criança só faça as nossas vontades todo momento, né? Então, eu acho que é como tu bem disse, essa questão da criança é uma propriedade, criança não tem que querer. Esse é muito comum. Eu ouvi né? Eu cresci ouvindo isso. Criança não tem que querer. Isso é muito cruel. É muito cruel, assim, ontem eu até estava falando sobre isso. Imagina que tu passa a vida inteira ouvindo os teus pais dizendo onde tu tem que ir, com quem tu tem que falar, o que tu tem que fazer. E daí quando você chega ali na adolescência, termina o ensino médio, os pais viram para você e dizem, tá, e o que você vai fazer da sua vida agora? Exato. Né? Tá. Como assim, você não vai me dizer o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, assim, o processo de desenvolvimento de autonomia também é responsabilidade parental, né? E a gente tem muita dificuldade em entender isso. Tem uma tendência, por exemplo, a projetar na criança uma mentalidade e um funcionamento adulto. É comum que crianças entre 7 e 8 anos, por exemplo, furtem objetos dos colegas. Peguem um caderno, peguem uma caneta, né? Isso em si não configura um comportamento infrator, né? Isso faz parte de uma dinâmica de relacionamento. E é uma situação de possível aprendizagem, né? Você vai ensinar para o seu filho que meu filho, você não pode pegar objetos de outras pessoas, né? Porque isso tem dono, então você tem que ir lá e tem que devolver, né? Não é porque uma criança tem 8 anos que ela sabe isso, né? É porque ela foi envolvida num contexto de aprendizagem. Então, tudo a gente aprende, né? E a gente tem que se preparar para ensinar isso para os filhos de uma maneira eficiente, de acordo com a etapa de desenvolvimento deles, né? Crianças de 2 anos e meio, 3 anos, por exemplo, são crianças que estão começando a reconhecer o poder de manipular o mundo, né? Porque já andam, já falam, já controlam esfíncteres em alguma medida, né? Já sabem dizer não, né? E muitas vezes eu ouço pais dizendo, porque tá me manipulando, tá tentando me controlar. Não, nossa, a criança... grandemente. Exato, a criança não tem condições de entender, estruturar isso mentalmente, né? Ela não tá tentando te manipular, ela tá tentando manipular o mundo. Porque tá me desafiando, olha como olha para mim. Né? A gente traz muitas vivências adultas para crianças de 3 anos, isso é uma loucura. A gente projeta muita coisa adulta na criança. Está me desafiando. A criança de 3 anos não está desafiando. Não, a criança de 3 anos, ela está se desafiando. Exato, ela está tendo um comportamento natural da idade dela. E que bom que ela está nesse comportamento natural, né? Então, uma das coisas importantes que eu percebo que faz muita falta para os pais hoje em dia, tanto no contexto de separação como no contexto cotidiano, é a orientação parental mesmo, em relação ao desenvolvimento das crianças. Eu costumo perguntar para os pais, escuta, quantos anos você estudou para atuar na área que você trabalha? Né? E normalmente a pessoa diz, 4, 5 anos de faculdade, mais não sei quantos anos de especialização. Ótimo. E quanto tempo você estudou para ser pai e ser mãe? A gente ainda tem essa ideia de que a maternidade e a paternidade são naturais. Não. O cuidado é, de certa forma, natural, né? Quando a gente entende esse aspecto mamífero da humanidade, né? De coletividade, de cuidado, de instinto de preservação, sobrevivência. Mas entender o que cada criança precisa de acordo com a etapa de desenvolvimento, não. E isso está se perdendo justamente porque as famílias estão encolhendo cada vez mais, estão ficando cada vez mais urbanas e cada vez mais isoladas, né? Costumo dizer que, lamentavelmente, hoje as mulheres estão parindo sozinhas, porque não tem rede de apoio, né? Eu venho de uma família muito grande, a família da minha mãe era muito grande, e eu convivi com primos de diferentes etapas de desenvolvimento, assim, primos que já tinham filhos. Eu tenho uma prima que mora fora, ela tem um filho que agora tem 13 anos, e eu costumo dizer, nossa, eu ajudei a trocar tuas fraldas quando tu era pequena. E isso dava pra gente algum recurso para entender o funcionamento humano, né? E hoje a gente está se desumanizando justamente porque não entende essa dinâmica. Então é muito importante. Eu acho que é para onde a gente vai caminhar mesmo, né? É muito mais difícil hoje em dia a gente vir casais
casados juntos, né? Uma família com o pai e a mãe juntos é muito difícil, né? Geralmente são pais separados, ou é uma mãe solo. São essas novas configurações familiares, que são as famílias mosaico. Não é errado, Não. é só diferente Isso. daquilo como a gente estava habituado há alguns anos atrás, né? Mas as necessidades humanas não mudam. Não. E Né? continuam as mesmas, exatamente. A gente voltando ali para o assunto a respeito da separação dos pais e como isso pode afetar crianças e adolescentes, como que a escola, você disse, né? Que a escola pode ser esse ponto de apoio ali para esse pai e para essa mãe, como você disse anteriormente, para deixar e pegar, né? Como que eles podem ajudar essa criança que está passando por isso? Primeiro, disponibilizando todas as informações necessárias para ambos os genitores em relação à vida acadêmica dessa criança. Segundo, se posicionando realmente como Suíça, né? Eu brinco assim, tem que ser um campo absolutamente neutro, né? As escolas, elas não podem se aliar aos discursos parentais, porque principalmente quando tem um contexto de litígio. E muitas vezes, né, os pais tentam ali construir uma rede de aliados e acabam envolvendo escola, terapeutas, né, babás, familiares e tal. Então, é importante que a criança seja esse espaço neutro em que a criança possa se desenvolver, né? A escola permita que a criança se desenvolva dentro do aspecto necessário dela e, em alguma medida, ajude a blindar a criança também desse espaço de conflito que ela vivencia nos outros contextos. Não, né? é importantíssimo, né? Inclusive a questão da psicoterapia também, né? O psicólogo jurídico não atende terapeuticamente a família. Né? Ele pode fazer orientação psicojurídica, a gente pode estar ali atuando como perito quando a gente é nomeado pelo juiz, como assistente técnico quando a gente é contratado por uma das partes, né? Para ajudar nesse processo todo, quando tem a perícia, o estudo psicossocial, como a gente chama. Mas é importante que mesmo eu, como assistente técnica, atendendo o interesse de uma das partes, deixe bem claro para o meu cliente que eu estou ali trabalhando em prol do filho dele. Da criança, e não exatamente dele, individual, né? Eu costumo dizer assim, olha, você está me contratando pagando os meus honorários, mas eu trabalho para o seu filho. Né? Então, essa é uma postura muito importante que a gente tem que ter como psicólogo jurídico, como equipe técnica, né? Auxiliares do juízo, advogados também são muito bem-vindos quando eles têm essa postura, né? De defesa da criança e do adolescente nos processos. E a escola também. Né? Porque muitas vezes é um turbilhão. É um processo. São várias camadas de um processo, Sim. né? Às vezes, separação, como a gente falou lá atrás, é uma coisa muito individual, né? Cada processo vai ter a sua individualidade e a sua mágoa, ou vai ser tranquilo. A gente tem que realmente proteger quem está nesse meio, né? Que são as crianças e adolescentes. E para quem passou por essa situação de uma forma não tão legal, mais traumática, é possível ressignificar isso depois da vida adulta? A gente consegue curar um trauma? Bom, vai ter gente que vai querer me linchar, mas eu particularmente acho, até por causa da minha experiência pessoal mesmo, que a gente se cura de trauma, isso não tenho dúvida. Né? A gente precisa de um processo bem orientado em relação a isso, mas os traumas emocionais sim podem ser curados e a gente pode ter uma vida saudável. Se a gente puder evitar, na medida do possível, que esses traumas se constituam, né, a partir de uma relação mais harmônica, uma comunicação mais eficiente, né, mais voltada para as necessidades, principalmente necessidades emocionais dos filhos, melhor. Né? A gente diminui o trabalho desse indivíduo quando ele estiver mais velho. Eventualmente, eu costumo dizer para as mães, assim, a gente vai errar. Com certeza. Não tem a dúvida de que você vai errar, né? Mas não tem nenhum problema pedir desculpas. Aliás, é muito importante a gente dizer, olha, meu filho, eu errei aqui, eu me passei, né? Às vezes a gente não consegue controlar a língua, acaba falando mal, né? E diz pro filho assim, ó, filho, a mamãe tá com raiva, né? Desculpa falar isso para você, né? Não deveria ter falado para você, né? Mas realmente a mamãe tá com raiva de tal situação. Teve um evento interessante que eu acho importante comentar. Eu estava atendendo uma criança numa avaliação neuropsicológica típica, sem nenhum envolvimento jurídico. Mas eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo naquela dinâmica da família e principalmente na dinâmica do casal, né? E daí consegui trazer a mãe para uma entrevista individual ali no processo de avaliação e ela me trouxe a informação de que ela estava pensando em se separar, né? E que o fulano, o filho, um dia encontrou ela chorando no quarto, né? E eu perguntei, e ela logo se secou, né? E fez de conta que não era nada.
E o menino perguntou, mamãe, você tá chorando? Aí eu disse, e o que você respondeu? Ela disse, não tô chorando. Eu disse, por que você fez isso? Não, porque eu não quero que ele sofra. Eu disse, bom, você tá dando uma informação complicada pro seu filho, porque ele viu que você tá chorando. Ele viu uma coisa e você negou. E você negou. Então, ele não vai duvidar de você, ele vai duvidar da percepção dele. Ah, mas e como é que eu faço? Você diz, filho, sim, eu estou chorando, eu estou triste, eu estou preocupada, né? São coisas de adulto, te agradeço por perceber, né? Mas a mamãe está com problemas de adulto que já tem adultos ajudando a resolver. Mas fico muito feliz que você tenha percebido o sofrimento da mamãe, né? E se você quiser me dar um abraço para me ajudar, isso seria ótimo, né? Então, você valida a percepção da criança e, ao mesmo tempo, coloca ela de volta no lugar dela. Isso são problemas de adulto, mas eu agradeço que você tenha percebido que eu estou sofrendo, sim. Vai passar. A gente tem que fazer uma faculdade, a gente tem que ser muito maduro emocionalmente para ter um filho. De preferência, porque a gente abre muito mão daquilo que é a nossa necessidade em com prol certeza. deles, né? E tem uma responsabilidade muito importante que eu costumo dizer para os pais, assim, toda criança sabe o que quer, ela não sabe o que ela precisa, né? O grande desafio do cuidado parental é justamente equilibrar o desejo da criança com aquilo que é a necessidade dela, né? E conseguir construir esses limites, né? Então, e daí a gente tem esse desenrolar, né? Assim, se os pais são imaturos, os filhos também vão ter dificuldade emocional e assim, a gente tem uma coisa que vai se perpetuando. Então, acho que a gente vai conseguir chegar no momento onde as pessoas vão ter filhos por vontades não tão egoístas, porque hoje elas querem para realizar um sonho delas. Ou para preencher a tabela, né? Preencher uma tabela. Tive filho, ok. Mas ela não entende que aquilo realmente é uma extrema responsabilidade. Uma extrema responsabilidade. Sim. E como tu disse, não tem ninguém perfeito e nunca vai ter. Mas a pessoa tem que estar minimamente preparada para as situações que vão vir, né? E aí as pessoas que eu tenho ao redor, que têm filhos, é muito difícil todo mundo ter essa maturidade e esse entendimento. Faltou também o letramento, né? Sim. Que é importante. Eu costumo dizer que eu tenho um grupo de supervisionandas, né? E eu digo para elas, olha, até hoje eu tenho 20 anos de prática clínica. Até hoje a maioria dos diagnósticos que eu fechei era imaturidade emocional ou analfabetismo emocional, como a gente fala. Analfabetismo? Né? Analfabetismo. As pessoas não sabem, muitas vezes não sabem nomear de forma adequada o que elas sentem, né? E daí a gente precisa trabalhar essa experiência mesmo. Alfabetizar os pais, alfabetizar as pessoas a partir dos estados emocionais que elas experimentam. Raiva, medo, alegria, tristeza são emoções universais. Como você experimenta essa emoção é muito individual, né? E a gente precisa entender isso. E como vai lidar com ela também, isso. Né? E até para poder passar isso para os filhos e instrumentalizar eles nesse sentido. Então, assim, é sempre possível, um bom acompanhamento psicoterapêutico ajuda a lidar com essas questões. Eu tenho alguns pacientes que chegam no consultório, aí, jovens adultos, dizendo eu não vou ter filhos, né? Porque eu tenho essa e essa e essa preocupação, e eu geralmente digo, você é o tipo de pessoa que deveria ter filho, né? Justamente porque está atento a esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado. Né? Isso faz com que você tenha uma possibilidade de ser um pai mais presente, mais eficiente, mais dedicado a esse cuidado. Casa, comida, educação, saúde são coisas importantíssimas para o desenvolvimento, mas preparar esse sujeito para ser funcional no futuro é mais importante. É muito difícil, é um tema bem delicado assim para mim que eu vejo na criação. A criança é uma coisa que me deixa muito sensível. E quando a gente fala sobre a gente como adulto mesmo, né? A gente tá todo mundo doente, tá todo mundo, como você disse, né? Nessas questões emocionais, e é muito difícil, muito difícil sair sozinho, mas também é muito difícil tu aceitar, ou tu enxergar, ou olhar para isso, né? E procurar uma ajuda, porque tem preconceito, tantas camadas. Então, mas eu acho que hoje a gente está muito mais focado e muito mais atento para essas questões de saúde mental, né? Aos pouquinhos, né, em passos lentos, a gente está conseguindo desmistificar essa ideia de que um transtorno mental, né, é uma coisa de louco que precisa de psiquiatra. Psiquiatra é um médico excelente para te ajudar a equilibrar a química do cérebro e lidar com as emoções. Psicoterapia é um processo de autoconhecimento e educação para a vida mesmo. Você vai se educar a viver de uma maneira mais funcional, mais feliz, mais satisfeito,
né? Estabelecendo vínculos mais saudáveis, né? E construindo esses vínculos, valorizando e sustentando esses vínculos. Né? Perfeito. Kátia, eu queria agradecer muito a sua presença. Acho Eu que que é um tema difícil de falar, mas muito importante também a gente tocar nessa questão a respeito do divórcio, que está aumentando cada vez mais, e de como as crianças ficam nesse meio. Queria te agradecer mais uma vez a presença. Eu que agradeço. O FloripaCast agradece. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo, tchau, tchau e até mais.